Fico feliz por você se interessar pelas profecias. As profecias são partes importantes da Bíblia. Quando nós estudamos as profecias, nós temos a certeza de que Deus está no controle da história. Nesses próximos vídeos, nós vamos tratar um pouquinho mais a respeito das profecias. E nós vemos que a história será contada em 4 capítulos: 2016, 2019, 2023 e 2030, para que nós possamos compreender um pouquinho mais a respeito das profecias e possamos saber qual é o nosso destino na história. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, justamente porque nele está contida as profecias que contam o final da nossa história. Os eventos que antecedem a volta de Jesus estão contidas no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um resumo dos eventos finais da nossa história e nele nós podemos encontrar o destino da humanidade. Por isso que é importante nós conhecermos o livro de Apocalipse. E um dos capítulos mais maravilhosos de Apocalipse é justamente o capítulo 17. Ele é um capítulo complexo justamente porque ele trata de várias profecias, mas também ele é um capítulo que nos dá a certeza de que Deus está no controle e Ele conhece o nosso futuro. Por isso que é importante nós conhecermos o que está contido nesse capítulo da Bíblia. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos o capítulo 17 de Apocalipse. Então, abra a sua Bíblia aí no capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos nos concentrar na primeira parte do capítulo 17 de Apocalipse, para que a gente possa entender melhor a respeito desse capítulo. Então, antes de iniciarmos a leitura da Bíblia, gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que nós possamos compreender esse capítulo, porque sem o Espírito Santo é impossível compreender as Escrituras, principalmente a parte que fala a respeito de profecias. Então, fechemos nossos olhos para que a gente possa pedir a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito gratos estamos por estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar-nos para que nós possamos compreender da forma que o Senhor quer. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar a nossa leitura aí no capítulo 17 de Apocalipse, e ele vem falando assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se inscrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto. E o anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5,
um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Aí depois ele vai seguir o verso 12 em diante, falando a respeito de 10 chifres. Isso aqui tem a ver com o ecumenismo, e numa outra ocasião nós vamos tratar a respeito do verso 12 em diante. A princípio eu queria me concentrar entre o verso 9 e o verso 11 aí, que ele diz assim, ó: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. A besta que era e não é, é também ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, a princípio, ele fala de 7 reis, depois ele acrescenta um 8º rei. Na realidade, ele diz assim, olha, são 7 reis, dos quais 5 já passaram, um ainda existe, o 8º é um dos 7, ou seja, no total aí são 7 reis, 5 já passaram, o 6º ainda existe, o 7º, quando vier, vai durar pouco tempo, e o 8º é um dos 7. Então nós vamos tentar identificar esses 8 reis que estão colocados aqui no livro de Apocalipse. E onde a gente pode encontrar esses 8 reis? Esses 8 reis, eles são encontrados no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro maravilhoso, porque ele complementa o livro de Apocalipse. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 25 é onde nós podemos identificar esses 7 reis. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 25. Ezequiel capítulo 25. O primeiro rei ele está colocado aqui no verso 1, que é Amon. Então, Ezequiel 25, verso 1, Amon. Ezequiel 25, verso 8, Moabe. Ezequiel 25, verso 12, Edom. Ezequiel 25, verso 15, Filistia. E aí o 26, ele já começa com o 5º rei. Ou seja, o 5º rei, ele é mais longo e ele é um de mais difícil compreensão, justamente porque ele trata de questões de adoração. E aí nós temos o 6º rei, que ele está colocado aqui em Ezequiel 28, verso 6. E o 7º rei, ele está colocado aqui em Ezequiel 29, ele fala aí do 7º rei, que é Egito. Ou seja, recapitulando aí, o primeiro rei Amon, o 2º rei Moabe, o 3º rei Edom, o 4º rei Filistia, o 5º rei Tiro, o 6º rei Sidom e o 7º rei Egito. Então nós temos aí os 7 reis que estão colocados aqui no livro de Ezequiel. Fica faltando o 8º rei. O capítulo 18 de Apocalipse é uma continuação do capítulo 17. E o capítulo 18 aqui no livro de Apocalipse é justamente o capítulo 27 do livro de Ezequiel. Ou seja, o 8º rei, ele é descrito no capítulo 18 de Apocalipse e ele se encontra no capítulo 27 de Ezequiel. Então, ou seja, os 5 primeiros já passaram, o 6º ainda existe, o 7º, quando vier, vai durar pouco tempo, e o 8º, na realidade, é o 5º rei. Com essas informações, nós já podemos passar para a compreensão de quem são esses sete reis, ou seja, 8 reis. Na realidade, o 8º rei é o capítulo 18 de Apocalipse. No capítulo 18, ele descreve o 8º rei,
que na realidade é o capítulo 27 de Ezequiel. Então, com essas informações, agora nós vamos passar para a compreensão de quem são esses 7 reis. No próximo vídeo, nós vamos compreender quem são esses 7 reis que estão colocados aqui no livro de Ezequiel. Compreendendo esses 7 reis que estão colocados aqui no livro de Ezequiel, vai ficar mais fácil para nós compreendermos o capítulo 17 de Apocalipse. Então é o meu desejo, é o desejo do meu coração que você possa tirar proveito dessas primeiras informações com relação ao livro de Apocalipse, e no próximo vídeo nós vamos esclarecer melhor essa questão do capítulo 17 de Apocalipse. Que Deus te abençoe e que Ele te guarde e que o Espírito Santo conduza você no estudo dessas profecias que são importantes para as nossas decisões no final da nossa história. Que Deus nos abençoe. Amém.